Fala galerinha, beleza? Tudo bom com vocês? Pessoal, a gente chegou na parte onde a gente vai aprender a fazer relatórios no Excel, beleza? A gente já viu algumas funções, a gente já viu como fazer gráficos, né? E a partir de agora a gente vai aprender a fazer relatórios. Bom, pessoal, o exemplo que eu trouxe para vocês aqui é o seguinte: esse aqui é um exemplo do que a gente chama de dashboard, tá? Vocês vão, no final desse módulo, conseguir fazer dashboards parecidos, similares ou melhores do que esse, tá bom? Então aqui, por exemplo, ó, eu tenho um relatório onde aparece a região, a cidade, as vendas dos meses, né, o valor total, por cargo. Então aqui, por exemplo, quando eu clico em outro cargo, essa tabelinha, o valor muda e o gráfico também muda, tá? Esse é o que a gente chama de dashboard, é uma coisa muito legal, né? Vocês veem também que aqui os valores mudam, certo? Então, pessoal, para fazer isso, eu peguei uma tabela base de dados. Então, a primeira coisa que vocês vão aprender na aula de hoje é a fazer o que a gente chama de tabela dinâmica, tá bom? Então, essa aula aqui hoje é para falar sobre tabela dinâmica. Então, aqui, ó, tem a nossa tabelinha, é uma tabela base de dados. Eu vou deixar essa tabela aí para vocês baixarem, tá bom? Para quem quiser tentar fazer o gráfico, vai poder utilizar essa tabela como exemplo, tá bom? Então, a tabelinha eu peguei na internet, claro, essa tabela, eu não digitei isso tudo aqui, né? Você pode ver que aqui tem, ó, vendedor, cargo, região, os meses, né, de janeiro até junho, são 6 meses, como se fosse um semestre no ano, né? E é uma tabelinha que tem muita gente, tá? Tem muita gente de várias cidades. É como se fosse uma empresa grande com vários funcionários. Uma empresa que tem em várias cidades, tá bom? Então, ó, eu vou apertar aqui o atalho Ctrl Shift e a setinha para baixo, que ele vai na última linha dessa minha tabela, beleza? Ó? Então, Ctrl Shift para baixo, ele desce até a última linha da minha tabela, tá bom? Então, aqui, ó, tem 950 pessoas, tá bom, gente? Para mim voltar, eu vou apertar Ctrl Shift para cima. Ele volta. E é isso. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte. A gente vai aprender a fazer a tabela dinâmica. O que é uma tabela dinâmica? É uma tabela que ela vai se moldando, né, modulando de acordo com os itens que você vai selecionando. Então, basicamente, você não vai precisar utilizar funções, tá, gente? Você vai apenas selecionar o que você quer. Então, tem algumas formazinhas de você selecionar isso, beleza? Então, tabela dinâmica é um conteúdo avançado do Excel, porém é um conteúdo bem simples, bem de boa para você estar trabalhando, beleza? Então, vamos lá. Você pode pegar qualquer tabela, tá, gente? Para fazer uma tabela dinâmica. Não precisa ser uma tabela gigante igual essa, não. Pode ser uma tabela pequenininha, com 10, 5, 5 itens e por aí vai. Tá bom? Então, vamos lá. O que é que eu vou fazer, gente? A primeira coisa que eu vou fazer é, quando você tem uma tabela dinâmica, na primeira linha é obrigatório você ter os campos de título, tá bom? Então, por exemplo, aqui, ó, a primeira linha eu tenho vendedor, cargo, região e o nome dos meses, certo? Então, numa tabela dinâmica é obrigatório o primeiro item ser o nome dos itens, tá bom? Por exemplo, eu não poderia começar uma tabela dinâmica com o nome aqui das pessoas já direto, sem isso aqui, ó. Eu não poderia, beleza? Eu tenho que ter um campo chave, certo? Então, eu tenho que ter esse campo aqui, que é o campo de título, que é por onde a gente vai estar se baseando para fazer as tabelinhas. Fechou? Primeira coisa é essa. Segunda coisa na tabela dinâmica é que essa tabela que você está utilizando aqui, ela tem que estar num padrão, gente. Como assim no padrão? Ela tem que estar num modelo de formatação específico. Por exemplo, aqui eu tenho o nome das cidades, ó. Vitória, São Paulo, Rio de Janeiro, Vitória de novo. Se por acaso essa Vitória aqui, essa cidade, Vitória, fosse toda escrita em letra maiúscula e essa outra toda em letra minúscula, o Excel vai entender que são duas cidades diferentes. Tá? Ele entende isso, é o que a gente chama de case sensitive, né? Então, o padrão é, se você colocou tudo maiúsculo, as outras têm que ser toda maiúsculo também, tem que ser tudo igual, certo?
a mesma coisa vale para todos os outros campos. Por exemplo, aqui, ó, no valor do dinheiro. Se por acaso eu coloquei todos aqui em formato de dinheiro real e outro eu coloquei outra moeda, tem que ser também todos na mesma moeda, entendeu? Então, a tabelinha ela tem que estar seguindo um padrão, porque senão ele não vai conseguir fazer, né, o relatório corretamente. Beleza? Então, por exemplo, aqui, ó, aqui eu tenho um cargo. Eu tenho um gerente com um G maiúsculo, a inicial. Se por acaso eu botasse aqui gerente todo maiúsculo, é como se fosse outro cargo. Beleza? Beleza, gente? Então, entendido isso, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte. Você já tendo a sua tabelinha aí padronizada, belezinha. Primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte. A gente vai selecionar a tabela inteira, tá? Como é que você vai fazer isso? Bom, você pode clicar apertando Ctrl Shift para o lado, que ele vai, ó, até o fim, Ctrl Shift para baixo, e ele seleciona a tabela inteira, né? Essa é uma forma, tá? Outra forma de você fazer isso é o seguinte. Você pode apertar aqui, ó. Apertar não, desculpa, clicar. Clicar onde tem as colunas, ó, e selecionar a coluna inteira. Essa aqui é uma forma melhor, é uma forma mais avançada, porque ele além de selecionar a tabela, né, até o final, ele também vai selecionar as linhas que tiverem após, ó. Então, se por acaso depois eu adicionar mais coisas aqui, ele já vai selecionar automaticamente, vai poder atualizar, beleza? Só que para esse nosso exemplo, o primeiro exemplo, a gente vai fazer uma forma mais simples, que é o seguinte, você apenas vai clicar em um campo desse que tenha preenchido com alguma coisa, tá? Qualquer campo desse, por exemplo, cliquei aqui em São Paulo, beleza? Então, vamos lá, eu vou fechar essa tabelinha aqui, ó. Vou clicar em excluir. Não, não vou nem excluir agora não, vou deixar aqui porque é para a gente aproveitar ela depois. Então, vamos lá, ó. Você vai clicar aqui na tabelinha, qualquer campo, vai aí vir aqui agora na aba de inserir. E na aba de inserir, pessoal, o primeiro item que aparece é justamente o que a gente quer, que é tabela dinâmica. Então, você vai clicar nele, ó. O que é que ela faz? Organize e resuma facilmente dados complexos de uma tabela dinâmica. Então, você pode estar fazendo aí os nossos relatórios, tá bom? Eu vou clicar nela, vai aparecer uma caixinha aqui, ó. Certo? Escolha os dados que deseja analisar. Percebam, gente, que só eu ter clicado aqui nela, ó, ele já selecionou a minha tabela por inteiro, ó. Ele já selecionou a tabela por inteiro aqui, ó. Tá vendo, ó? Por que isso, professor? Porque ele já identifica que aquele dado ali pertence a essa tabela, que aqui é a tabela completa. Então, ele já identifica. Aqui ele já fala assim, ó. Tabela, base de dados, que é essa planilha aqui, ó. Ele está selecionando da célula A1, tá? Tem esse joguinho cifrão aqui, gente, que é para dizer que é uma trava de célula. Ele está travado, tá? Até a célula I950, ó. I950, que é o último campo lá. Beleza? Você pode fazer isso digitando manualmente, pode selecionar e etc. Então, a primeira coisa é, você vai fazer uma tabela baseada aqui, ó, na sua tabela no Excel, ou se você pode, você também tem a opção de escolher outra base de dados externa. Por exemplo, aqui embaixo, ó, usar uma fonte de dados externa. Se por acaso você tiver uma outra tabela, banco de dados, em algum outro programa, você também pode estar utilizando aqui, ó, tá? Como esse não é o nosso caso, não vou precisar mexer nisso. Então, pode deixar aqui no Excel mesmo. Aqui embaixo, ele vai perguntar o seguinte. Escolha onde deseja que o relatório da tabela dinâmica seja colocado. Ele quer saber onde a gente vai colocar o nosso relatório. Se numa nova planilha, ou seja, ele vai adicionar uma outra planilhazinha aqui embaixo, ou se em uma planilha existente. Se você quiser, por exemplo, o relatório do lado dessa tabela, você vai marcar essa opção e vai escolher a célula, aqui ó, o local, para colocar esse relatório, beleza? Eu sempre recomendo você utilizar em uma nova planilha para não ficar confuso, tá? Então, você vai deixar aqui em nova planilha, vai ficar mais organizado o seu relatório. Você vai ter uma tabela com a base, vai ter uma outra só com o relatório, beleza?
Aqui embaixo tem outra opção que fala o seguinte: escolha se deseja analisar várias tabelas. Se por acaso você estiver analisando várias tabelas, você pode marcar essa opção. No nosso caso, a gente não vai fazer isso, né? Então, eu não vou adicionar esses dados aqui ao nosso relatório. Então, não vou marcar isso. Então, aqui, ó, você não vai precisar mexer em nada, tá? Se por acaso o seu tiver diferente, aí sim você coloca igual tá aqui. Beleza? Então, é só clicar, gente, em OK. Beleza, cliquei em OK, ó, ele adicionou uma outra planilhazinha aqui embaixo, tá vendo aqui, ó, planilha 1, certo? Bem de boa, né, gente? E percebam que aparecem algumas coisas diferentes aqui, ó. Primeira coisa que aparece são aqui, ó, os campos da tabela dinâmica. Lembra que eu falei que aquele primeiro campo aqui era obrigatório ter, ó? São esses campos aqui que você colocou que vai aparecer aqui, gente, ó, nos campos da tabela. Vendedor, cargo, região e etc. E aqui embaixo a gente tem o que a gente chama de quadrantes. O que são esses quadrantes? Esses quadrantes aí é onde você vai selecionar o item que você quer no seu relatório. Beleza? Vamos já começar a fazer a prática aqui. Outra coisa importante, pessoal. Professor, para que serve esse quadrado que está aqui, ó? Bom, ele até já diz aqui, né? Para criar um relatório, escolha os campos da tabela dinâmica. Então, se por acaso você clicou aqui, ó, nesse quadrado, sumiu a tua tabela. Aí você fica, meu Deus, professor, e agora? O que é que eu faço? É só clicar aqui, ó. Clicou aqui, ele volta. Tá bom? Fechou? Então, vamos lá. Vamos começar agora a trabalhar com os dados da nossa tabela. Bom, gente, esses campos que estão aqui, você pode clicar neles e arrastar para dentro desses quadrantes. E é assim que a gente vai estar fazendo o nosso relatório. Então, vamos fazer de conta que eu quero saber quais são os cargos que tem naquela tabela. Ali tem 900 e tantas pessoas. Eu não sei quais são os cargos. Pode ter 10 cargos, 20, 50. Então, o que eu vou fazer? Eu vou só clicar aqui em cargo e eu posso colocar eles em linhas. Então, ele vai pegar todos os cargos que tem naquela tabela e vai colocar aqui em linhas. Ó, o que aconteceu? Só tenho 4 cargos lá. Eu posso, por exemplo, colocar esse cargo em colunas. Então, ele vai colocar um do lado do outro aqui em colunas diferentes. Beleza? Bom, valores a gente vai utilizar quando a gente estiver trabalhando aí a questão de números, né, contas. Então, a gente vai já fazer. Então, pessoal, é bem simples. Ah, não quero mais esse cargo aqui, professor. É só clicar. Arrastou para fora. Beleza? Então, ó, o que é que eu posso fazer? Vamos fazer de conta o seguinte. Eu quero saber quantos vendedores eu tenho em cada cargo naquela minha tabela. Fácil, ó. Eu vou pegar região, vou colocar em linhas. Ó, já apareceu todas as regiões que tem lá naquela minha tabela. Só tem 4 regiões lá. Beleza? Ah, detalhe. Lembra que aqui está aparecendo, ó, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, tudo no padrão. Se por acaso você tivesse botado Belo Horizonte com H maiúsculo também, ia aparecer aqui. Ele ia entender como se fosse outra cidade. Por isso que é muito importante você fazer uma tabela com padrãozinho, beleza? Então, coloquei aqui. Agora eu quero saber quantos cargos eu tenho, quantas pessoas eu tenho em Belo Horizonte. Então, ó, eu vou clicar aqui em cargo, vou botar embaixo de região. Ele já me apareceu aqui, ó, os cargos de cada cidade. Professor, como é que eu vou contar quantos gerentes tem lá em Belo Horizonte, por exemplo? Eu vou pegar o cargo e vou botar em valores. Olha só, ele já faz para mim uma contagem por cargo. Beleza? Isso que a gente está fazendo aqui, pessoal, é um relatório. Beleza? É um relatório dinâmico. Vocês estão vendo que eu estou clicando e já estou arrastando e ele já vai botando o resultado. Então, não tem nenhum mistério. Beleza? Então, o que foi que ele fez aqui? O que foi que eu fiz, na verdade? Eu peguei, ó, botei a região primeiro, certo? Botei o cargo embaixo, ou seja, o cargo vai estar dentro da região. Então, ele pegou os cargos que tem em cada região. Eu peguei o cargo e coloquei em valores. Então, ele vai contar os cargos que são iguais. Então, ele contou aqui, ó, Belo Horizonte tem 61 gerentes. Né? Rio de Janeiro, 60. São Paulo, 64.
Então é bem simples, tá, gente? Então é bem simples essa questão de fazer relatórios no na nossa tabela dinâmica, beleza? Então, para a gente não perder muito tempo, eu vou fazer aqui igualzinho esse nosso modelo aqui, ó. Esse nosso modelo dashboard. O que é que eu coloquei aqui? Eu tenho a região e eu tenho aqui, ó, os valores das vendas dos meses, beleza? Então, vamos fazer isso. Eu vou tirar esses campos. A região eu posso até deixar, né, porque é a mesma. Só que agora eu quero saber quanto a empresa vendeu em cada mês desse. Vou dar um zoom aqui para facilitar vocês enxergarem. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar janeiro, vou colocar em valores. O que é que acontece? Ele já faz a soma das vendas de janeiro, ó, de cada estado, certo? Detalhe, percebam que aqui ele está somando tudo, independente do cargo, porque eu não selecionei cargo. Então, ó, já coloquei janeiro. Se eu quiser continuar colocando aqui embaixo, é só eu marcar. Ó. Cliquei na caixinha, ele já adiciona fevereiro, março, abril, maio e junho. Então, ele já fez aqui, pessoal, né? Ele já somou para mim o total de vendas em Belo Horizonte, em Rio de Janeiro, em São Paulo, em Vitória. Eu não precisei botar nenhum comando, gente. Eu não precisei fazer nenhuma função matemática para isso. Imagina se você tivesse que fazer alguma fórmula matemática para ele somar aqui só quando for de São Paulo, só quando for do Rio de Janeiro. Ia dar uma dor de cabeça, né, gente? Minha nossa, você tá lascado. Então, não precisei fazer nada. Só selecionei e coloquei aqui embaixo. Outro detalhe, percebam que aqui está um número bem estranho, ele não tem as casas decimais. Então, eu posso estar melhorando essa exibição desses dados. Então, eu posso, por exemplo, ó, selecionar, né, esses dados. E aqui eu posso falar para ele que esse dado vai ser um tipo de dinheiro real, português do Brasil. E aí agora sim, já dá para entender. Então, ó, em Belo Horizonte, em janeiro, a empresa vendeu esse valor aqui, né? 5 milhões, se eu não estiver enganado, né? Então, por aí vai. E aqui, ó, somando, né? Em janeiro, todas as filiais deu esse valor, 24 milhões aí, certo? Então, pessoal, aqui, ó, eu já consegui fazer a primeira parte da nossa tabelinha. Fechou? Professor, e como é que o senhor colocou aqueles cargos aqui do lado? Para a pessoa selecionar o cargo e já mudar os valores aqui. Bom, pessoal, para fazer isso, você vai clicar aqui na sua tabela, ó, em qualquer item. Você vai vir aqui nessa aba, ó, analisar, beleza? Clicou nela, é uma aba que só aparece aí nas tabelas dinâmicas, tá bom? Tranquilo? Então, aqui a gente tem um campo chamado ó, inserir segmentação, beleza? O que é uma segmentação? É uma ramificação dos dados que você tem. Então, você vai escolher um desses campos aqui, ó, dessa tabela sua, para fazer uma ramificação, uma segmentação, seguir um caminho desses dados. Beleza? Então, eu vou clicar aqui em inserir segmentação. E aqui ele me pergunta, ó, qual desses campos você quer utilizar para fazer a sua segmentação. Então, eu vou falar assim, eu quero por cargo. E aí, vou dar um OK. Então, o que é que ele fez? Ó? Pegou o cargo, colocou aqui. Por enquanto, está vendo que está todos os cargos selecionados. Está vendo que está azul? Está tudo selecionado. Se eu quiser só de gerente, é só eu clicar em gerente agora. Ó. Pronto, ó, os valores já mudam. Agora ele já exibe para mim os valores de gerente. Beleza? Se eu clicar em supervisor, ó, ele já muda os valores para supervisor. Então, pessoal, essa é a primeira parte. Uma coisa bem simples, né, gente? Bem fácil de fazer. É um relatório. No começo pode até parecer, você pode até sentir um pouco de dificuldade, mas você vai ver que é bem simples, tá? Não tem mistério, não. Beleza? Aqui, ó, como eu estou com esse campo selecionado, eu tenho algumas opções de personalização, ó, segmentos, cores. Então, eu posso estar modificando as cores aqui, ó. Beleza? Você pode estar escolhendo a cor aqui que você acha mais legal para o seu cargo aqui, para a sua segmentação.
Beleza, galerinha? Então, essa aqui é a primeira parte da nossa tabelinha dinâmica. Então, você vai, ó, clicou aqui 2 vezes, você pode estar, ó, fazendo o seu relatório. Ah, não quero mais esse relatório, então você pode estar deletando, ó. Clica no cargo, que eu não quero essa segmentação, apertou delete, sumiu. Não quero os meses, só desmarcar aqui, ó, tranquilo. E voltamos tudo ao início. Então, é uma coisa bem rápida, beleza, galera? E isso por isso que o nome é tabela dinâmica. Deu para entender? Então, vou mostrar só mais uma coisinha para vocês aqui, pegando esse exemplo. Vou botar aqui, pessoal, os meses, ó. Vou botar aqui de novo, ó, região em linhas. Vou botar o cargo embaixo e vou botar aqui os valores. Perceba que ele já me conta aqui os valores, ó, por cargo. Beleza? Então, ó, o que é que eu vou fazer agora? Vou mostrar para vocês que tem como vocês modificarem também aqui essa tabela. Então, eu posso clicar nesse item aqui em cima, ó, soma de janeiro. E eu posso, por exemplo, escolher o seguinte. Se eu já falo assim, eu quero saber qual foi o menor valor das vendas da minha empresa lá em Belo Horizonte. Né? Ele não quer o valor total, ele quer saber o menor valor. Né? Fatura mínima. Então, você pode clicar aqui com o lado direito do mouse. E aqui, pessoal, você vai ter algumas opções. Ó. Resumir valores por. Atualmente, ele está aqui em soma. Certo? Mas você pode, por exemplo, pegar a média das vendas. Então, você pode vir aqui, ó, média. Certo? Quando eu cliquei em média, esse aqui é mais ou menos a média que os gerentes estão fazendo por mês. Beleza? Então, já está aqui, ó, média de janeiro dos gerentes. Ó. Fechou? Tá dando para entender, gente? Então, aqui, ó, com o lado direito do mouse, eu tenho como resumir os valores por. Eu tenho algumas opções. Ah, eu quero o valor máximo que os gerentes conseguiram aqui, ó. 49 mil foi a venda máxima. Ah, eu quero o valor mínimo, que foi o que eu falei no início, né? Ó, aqui, ó, mínimo. Que vendeu menos, a menor venda foi esse aqui, ó. Lá em Belo Horizonte foi 1.700. No Rio de Janeiro, 2.000 e pouco. Então, eu consigo ter um controle muito grande do que eu quero exibir na minha tabela. Beleza? Então, eu vou até tirar esses outros campos aqui para não ficar mais confuso aí para vocês, ficar mais fácil aqui, certo? Então, aqui eu posso, ó, resumir os valores por. Eu posso escolher uma forma que eu quero exibir. Ah, eu quero saber quantos gerentes eu tenho, então eu clico em contagem, certo? Claro que aqui ele está como dinheiro, então ele está exibindo o formato da célula tá como dinheiro. No caso aqui, se eu quisesse contar, seriam números inteiros, então eu teria que botar geral, por exemplo, né? Teria que escolher o geral ou número, algum número inteiro, né? Para ficar certinho. Beleza? Vamos deixar aqui por enquanto assim. E embaixo de resumir valores por, eu tenho mostrar valores como. Esse aqui é muito legal, que eu posso, por exemplo, fazer as porcentagens. Então, por exemplo, eu quero saber a porcentagem total de gerentes lá. Então, eu posso clicar aqui, ó, porcentagem total do geral. Aí ele vai me exibir aqui, ó, né, as porcentagens. Então, pessoal, é basicamente isso. Então, você vai escolher os campos para colocar na sua tabela, certo? E você pode também fazer o que a gente chama lá da segmentação. Então, é bem fácil. Depois que você fez isso, na próxima aula eu vou ensinar vocês como fazer, né, gráficos dinâmicos. Fechou? Então, antes da gente finalizar essa aula, eu tenho que mostrar mais uma coisinha só para vocês, que é aqui, ó, o quadrante de filtro, tá bom? Então, vamos lá, eu vou pegar, gente, aquele modelinho que a gente fez, ó, vou botar aqui a região primeiro, vou botar aqui o cargo, não, vou botar só os valores mesmo, né, ó, cliquei aqui nas somas, tá aqui os valores dos meses, e aqui, ó, percebam que tem a região. Se por acaso eu quisesse ver apenas uma única região, eu poderia fazer um filtro de região. Eu poderia clicar aqui, ó, em região. Vou puxar a região e colocar aqui dentro de filtro. Então aqui, pessoal,
por enquanto, ele está aparecendo, ó, a soma de todas as regiões. Por quê? Porque aqui está em tudo. O filtro, ele sempre vai ficar nessa primeira linha aqui em cima. Fechou? Então, quando eu clico nessa setinha para baixo, ó, tá marcado tudo. Então, eu vou clicar nessa caixinha aqui, ó, selecionar vários itens. Vamos supor que o meu chefe ele quer o relatório, ele quer a soma de tudo, mas ele só quer do Rio de Janeiro. Então, ó, eu deixo aqui marcado somente o Rio de Janeiro e clique em OK. Agora, ó, ele já aparece aqui, ó, região Rio de Janeiro, e já aparece para mim, né, o total de tudo. Beleza? Vamos supor que você quisesse fazer um outro filtro, não por região, nem nada desse tipo. Deixa eu botar aqui a região, né, para exibir todos. Você quer um filtro agora por cargo. Eu vou clicar aqui em cargo, ó. Então, opa, deixa eu marcar tudo aqui de novo, né, gente? Porque senão vai exibir só Rio de Janeiro. Então, tá aqui todos. Então, agora eu quero fazer um filtro aqui, ó, pelo cargo. Então, aqui ele está exibindo, ó, gerente. Então, eu posso escolher agora, eu quero só o de vendedor. Tá aqui. Esse modelo de filtro aqui é a mesma coisa de eu fazer aquela segmentação lá, tá? Fica o mesmo resultado. Beleza? Só que pela segmentação fica um negócio mais assim, intuitivo, né? Fica um negócio mais interessante. Então, por aqui, gente, aqui eu tenho os filtros. Os filtros eu posso estar utilizando filtros para qualquer informação dentro da minha tabela dinâmica. Fechou? Bom, pessoal, então era isso. Essa é a primeira parte, tá? Da parte de relatórios. Eu vou deixar essa tabelinha aí para vocês. E eu quero que vocês tentem fazer relatórios diferentes utilizando essa tabela. Tentem encontrar o valor mínimo, o valor máximo, a porcentagem de vendas de cada mês. Então, é você brincando, é você realmente ir clicando aqui e arrastando, escolhendo e modificando as informações, a forma de exibir, que você vai conseguir chegar nesse seu relatório, tá bom? Quanto mais você praticar, mais fácil vai ficar de encontrar a solução para a sua necessidade. Beleza, gente? Então é isso, a gente vai finalizando por aqui. Beleza? Eu vou deixar a tabelinha para vocês. E na próxima aula eu vou ensinar vocês a questão, ó, de como fazer esse gráfico dinâmico aqui. Na aula de hoje eu já mostrei como fazer essa parte, certo? E essa parte aqui também, da nossa segmentação. Falta agora vocês fazerem, claro, tem as personalizações, que isso aí tudo a gente vai ver também na próxima aula, né? Como deixar assim, tudo bonitinho nessa tabelinha, tá? Mas nada demais. Então, próxima aula a gente vai ver essa questão aí de como fazer o nosso gráfico, né? O nosso gráfico dinâmico, utilizando a nossa tabelinha dinâmica. Beleza, galerinha? Então é isso. Tchau, tchau e até a próxima aula. Valeu!